Fala meus BitGetters, beleza? Bora começar mais uma análise aqui no nosso canal do YouTube. E hoje, exclusivamente hoje, a nossa análise vai ser na sexta, a gente sempre faz na quinta-feira, tá? Mas ontem eu tive um problema, então hoje a gente vai estar fazendo na sexta, mas semana que vem já volta tudo ao normal. E antes de começar, deixa eu te fazer aquele convite. Se você não tá no nosso ecossistema, porque aqui a gente funciona como um ecossistema de análise, então eu já te convido você para entrar na nossa comunidade lá no Telegram. Aqui embaixo, aqui na descrição, tem um link. Você sai daqui, clica nesse link e vai entrar direto na nossa comunidade do Telegram. Lá nós temos lives todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, e todas as segundas também às 9 horas da noite com os nossos ninjas, o Wallace e Julielson, tá? A gente mudou os horários das lives, elas eram antes na parte da manhã. Vocês pediram que para ser feita na parte da noite. A gente avaliou a possibilidade e estamos transferindo as nossas lives para a parte da noite lá na comunidade do Telegram. Então são lives de análise, tem bastante informação técnica, bastante oportunidade de trade e tem bastante aprendizado. Você consegue aprender lá com os nossos ninjas que já são operadores experientes e com toda a comunidade que está sempre trocando ideia, que está sempre falando sobre operação, sobre trade lá na nossa comunidade. E também nós temos as nossas campanhas diárias valendo o SDT. Então, cara, é só você ser participativo, engajado, tá com a gente lá. Toda segunda-feira, toda quinta-feira tem live, e você já vai entrar nesse ritmo e vai entender como é que faz análise gráfica, vai entender como é que opera. É muito legal, tá? A gente tem uma galera lá que não sabia nada e hoje já tá operando muito bem, então eu convido você para fazer parte desse ecossistema, tá bom? E aqui no YouTube a gente tem live toda terça-feira com o nosso quadro BitGet Ensina. A gente sempre traz aqui um convidado, ou vem eu mesmo, para ensinar alguma coisa de valor para a nossa comunidade. Você pode maratonar todos os nossos BitGet Ensina aqui, cara, você vai aprender muita coisa, tá? E pra gente começar a análise de hoje, eu já vou falar para você, se você não viu a análise da semana passada e a análise da semana retrasada, recomendo você voltar a esses vídeos e dar uma assistida, porque você vai entender como que as peças da engrenagem, elas se conectam. Até porque eu sou um operador de mercado de médio prazo. Médio e longo, então quer dizer que eu faço mais swing trade e position trade. Então as coisas elas demoram um pouquinho mais para acontecer. Então para você ficar conectado nessa minha linha de pensamento é bom que você sempre acompanhe os vídeos como se o gráfico estivesse te contando uma história. Toda quinta-feira, né, toda semana você vai ler um capítulo novo para você ter uma melhor tomada de decisão. E falar em capítulo novo, o capítulo da semana passada foi muito bom. Eu já quero parabenizar você aqui se você pegou alguma das oportunidades que nós mapeamos na semana passada. E eu vou recapitular brevemente para que a gente possa entrar no clima da análise de hoje. Então vamos lá, galera, olha só. Semana passada a gente estava exatamente nessa linha branca aqui, tá vendo, ó? Essa linha branca, então aqui ó, quinta-feira da semana passada, às 17 horas aproximadamente, é o horário que a gente posta o nosso vídeo. A gente estava mais ou menos aqui e o BTC ele tava, ó, nessa linha aqui de suporte, né? O que nós tínhamos falado na semana passada? Que existia uma grande probabilidade do BTC vir aqui, nessa região que ele tá aqui, ó, para pegar a liquidez que estava sendo criada com esse nivelamento de fundos. Tá vendo que o preço nivelou fundos? Quando o preço ele nivela fundos, você cria uma piscina de liquidez abaixo desse nivelamento de fundo. Por quê? Por causa do posicionamento de stop loss. E a gente pode fazer uma aula só sobre liquidez aqui, se vocês não entenderem o conceito de liquidez, deixa aqui nos comentários BitGet ensina liquidez e a gente vai estar mensurando. Se tiver um couro legal, a gente faz uma aula exclusiva só sobre liquidez para você se antenar nesse termo que é muito importante para o mercado. Então beleza, muita liquidez criada aqui embaixo. Quando você tem muita liquidez criada, você tende a vir buscar essa liquidez, só que aqui nós tínhamos dois possíveis cenários, né? Era o preço buscar essa liquidez e depois subir, ou o preço respeitar o suporte, subir e depois pegar a liquidez. Então ele fez essa segunda opção. Ele respeitou aqui o suporte, e aí tudo depende de como é o teu perfil operacional. Eu lembro que na semana passada eu falei, cara, quando o preço estiver nessa região aqui mais ou menos, você já tem oportunidades de entrada. Só que você tem que ver qual que é o teu gatilho operacional. Você é um cara do Smart Money, está esperando aqui um choque, uma renovação de estrutura. Você não é um cara de Smart Money, está esperando um cruzamento de média, está esperando o rompimento de uma linha de tendência para pegar o reteste. Você tem que ter qual que é o teu gatilho de entrada quando o preço está numa região de oferta ou quando o preço está numa região de demanda. Então,
Eu escalo ordens, por exemplo, eu faço DCA em zonas estratégicas. Tudo isso aí é estratégia. Então, se você enxergou algum gatilho aqui, você pegou essa alta, porque o preço estava numa região de compra. Só que o mais interessante é que essa região aqui, ó, ela é uma região de oferta. E nós tínhamos mapeado ela na semana passada com duas funções principais. A primeira delas era vender o que você pegou aqui, porque a dificuldade do preço passado aqui era grande, e a segunda delas era operar shortado. Tá? Então, independente, isso é uma coisa que o analista gráfico ele tem que ter na cabeça, cara. Independente da notícia, o que prevalece é o gráfico. Se você já tinha mapeado essa região como região de compra, se você já tinha mapeado essa região como região de venda, quando o gráfico chega lá, você precisa apertar o botão. Então aqui você tinha uma oportunidade de operar na ponta vendedora, fazer um short, né? Entrar aqui, stop aqui em cima, surfando esse movimento aqui já está dando basicamente quase 5 vezes o risco. Uma excelente operação. E esse era o contexto. Daí depois que ele veio aqui pegar a liquidez, tá? Aí ele teve uma movimentação de alta não muito expressiva até agora, né? Não muito expressiva até agora, mas esse aqui foi todo o mapeamento que nós já estávamos fazendo e tudo isso era baseado no quê? No nosso estudo de correção local e no nosso estudo de correção macro. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, voltem os vídeos aqui, se vocês não sabem, para que você possa se situar. Então a gente sabe que o BTC, ele geralmente age em 2 tipos de correção. A correção macro e a correção local, né? Eu tinha comentado com vocês na última semana que devido ao comportamento da correção local, o que é uma correção local? É quando o preço retrai até a média de 50 períodos e ele vem até o RSI na casa do 40. Lembra disso? Que todos esses quadrados cinzas aqui, ó, são correções locais. O preço ele vem até a média de 50, ele vem até o RSI 40, ele tem um repique, ele volta até a média de 50, volta até o RSI 40, aqui a mesma coisa, ó, vem na média de 50 do diário, vem fazer o reteste, RSI na região 40, RSI na região 40. Isso aqui é uma característica de correção local, onde o BTC tem uma desvalorização de aproximadamente 10%, 12% de acordo com o cenário. Só que toda correção local, ela tem o potencial para evoluir para uma correção macro. O que é uma correção macro? É uma correção em que o preço, no diário, ele entra em níveis de sobrevenda. E lá no tempo gráfico semanal, ele faz o retorno até a média de 50, que é o mesmo retorno que o preço fez aqui no tempo gráfico diário, mas ele vai lá no tempo gráfico semanal. Então o que está acontecendo aqui? Eu acredito que nós estamos evoluindo essa correção local por uma correção macro. Essa ideia, para mim, ela sempre foi a principal. Só que eu não preciso adivinhar o que o preço vai fazer, né? Eu preciso coletar dados dia após dia, semana após semana, para que eu tenha aqui uma tomada de decisão assertiva. E agora, como o preço já está desenrolando aqui, eu já posso aí ter uma confiança um pouco maior que esse cenário vai evoluir para uma correção macro. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar agora, tá? Então você tem que sempre responder a uma pergunta muito básica. Qual é o seu modelo operacional? Você é um scalper? Você é um day trader, você é um swing trader, você é um position trader, porque a tua vida fica mais fácil, sabe? Você consegue pegar a oportunidade de acordo com o teu modelo operacional. Eu, como eu falei para vocês, eu sou muito mais swing trader e position trader. Então, eu sempre espero os movimentos maiores. Então, aqui para mim era long, aqui para mim, onde eu falei para vocês semana passada, era short. Na verdade, não aqui, né? Não, poderia ser no Bitcoin, mas eu preferia altcoins. Então, eu sempre estou pegando esses movimentos maiores porque isso me poupa tempo. Eu não preciso ficar tanto tempo na frente do gráfico, né? Eu analiso igual eu analisei semana passada. Demorou lá uma semana para os cenários se concluírem. Long, short, beleza. Eu fico menos refém do gráfico, mas isso é uma preferência temporal minha. Então, quando você sabe disso, o que você vai estar esperando aqui agora? Você está esperando, no caso, eu estou esperando esse cenário macro aqui se concretizar. E como que esse cenário se concretiza? Bom, quando o preço ele começou
ao utilizar a média de 50 períodos do tempo gráfico diário como resistência e não mais como suporte, eu passei a enxergar a capacidade de a gente evoluir para uma correção macro. Inclusive, uma característica utilizando o RSI que dá pra gente bastante precisão nesse movimento é você analisar o momentum do mercado. O que é o momentum? É a capacidade do preço se manter em uma tendência clara através da força compradora. Então, o que acontece? Quanto mais tempo o preço ele passa acima do RSI 50, que é essa linha branca aqui, quanto mais tempo ele passa acima do RSI 50, principalmente após esses momentos de correção local, quer dizer que o momentum comprador, o momento de alta, ele é preservado, né? E quando ele começa a trabalhar muito tempo abaixo do RSI 50, quer dizer que esse momento ele foi perdido, né? Então, veja essa correção aqui, Ele fez a correção local, né? O esquema nosso lá, 2 toques no RSI 40, 2 toques na média de 50. Ele tentou voltar aqui e ele tentou se manter acima do RSI 50, ele não conseguiu, tá vendo? Aí ele perdeu o RSI 50 e ele ficou trabalhando muito tempo aqui abaixo, mostrando a aceitação. Essa aceitação fez com que ele evoluísse para uma correção macro, Ele evoluiu para correção macro. Olha essa aqui, que diferente que foi. Os 2 toques aqui no RSI 40, os 2 toques na linha aqui na média de 50. E aí o preço, depois que ele ganhou de novo o RSI 50, olha aqui, como ele se manteve acima. Ele ficou majoritariamente trabalhando acima do RSI 50. E depois ele foi lá, aí em vez de ele fazer igual esse cara que foi pro sobrecompra, pro sobrevenda, ele foi pro sobrecompra. E agora? 2 toques aqui no RSI 40, 2 toques aqui na linha de tendência, aqui na média de 50 do tempo gráfico diário, e agora a predominância do preço abaixo do RSI 50, indicando a forte probabilidade que nós temos de evoluir esse movimento aqui para um sobrevenda no tempo gráfico diário, indicando que esse momentum de alta no tempo gráfico diário acabou. Thiago, mas isso não acaba com o ciclo? Não. Isso abre a oportunidade de um tempo gráfico maior iniciar o seu processo corretivo, tá? Então, baseado nessa premissa, o que a gente tem aqui? A gente tem que geralmente, os fundos macros, eles são encontrados quando o BTC está na região do RSI 24, 25. Então aqui foi o fundo do 49. Aqui foi um fundo macro, aqui foi o fundo de 74, aqui também é um fundo macro, tá? Então, geralmente quando ele não consegue sustentar a alta acima do RSI 50, ele vem buscar o nível de sobrevenda, que é o nível abaixo de 30, e geralmente ele tem encontrado o seu fundo, né, o seu suporte principal na casa do RSI 25, do RSI 24. Beleza. Mas o que a gente tem aqui nessa região, então, né? Onde vai ser essa região do RSI 24? A gente pode usar aqui, por exemplo, o RSI Levels, né? Uma ferramenta que vai dizer pra gente aonde que o preço tende a estar nesse momento. Então, cada linha dessa aqui, é o nível de RSI. Ele pula de 3 em 3. Então, esse cara aqui é o 30, esse cara aqui é o 27 e esse cara aqui, exatamente aqui onde eu vou colocar esse sticker aqui, Esse cara aqui é o RSI 24, tá? Hoje, pelo RSI Levels. Que mais que nós temos aqui? Nessa região, nós temos também a média de 50 do tempo gráfico semanal, tá? Então, se eu botar aqui no tempo gráfico semanal, olha onde é que está a média de 50. E, geralmente, uma correção macro, ela é caracterizada com o preço retornando até a média de 50 do tempo gráfico semanal. 74, correção macro. 49, correção macro. E depois, 25, correção macro. Tá? Então, essa região aqui, ela acaba servindo como um imã. Note como isso aqui é sobre os fractais de tendências, né? Tudo que acontece no tempo gráfico menor acontece no tempo gráfico maior. Se o teste na média de 50 do tempo gráfico diário falhou, a evolução natural do preço é fazer o teste da média de 50 no tempo gráfico subjacente, que é qual? O semanal. Se
Se o RSI 50 do tempo gráfico diário, 50 e 40 do tempo gráfico diário falhou, a consequência natural é o tempo gráfico subjacente, ou seja, o tempo gráfico da frente, e buscar a mesma configuração de correção aqui do diário, só que lá no semanal. Então é sempre assim, né? Cada tempo gráfico ele vai repetindo os padrões em cada um dos tempos gráficos até chegar no tempo gráfico muito grande. Quando falhar, por exemplo, essa configuração no tempo gráfico semanal, a gente vai evoluir para um sobrevenda do tempo gráfico semanal e assim por diante, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui dois fatores importantes. Primeiro, o suporte do RSI na casa do 24, que é onde ele tem encontrado as últimas duas correções macro, a média de 50 do tempo gráfico semanal, e aqui a gente também tem um gap da CME aberto. O que é o gap da CME aberto? O Bitcoin ele também é negociado na Bolsa de Chicago, só que a Bolsa de Chicago ela fecha de segunda a sexta-feira, e como ela fecha, existe essa diferença entre o preço de fechamento e o preço de abertura. Então ela fecha na sexta, por exemplo, e só abre na segunda. Então se eu pegar aqui e colocar aqui, ó, BTC 1, ponto de interrogação, ó, pegar aqui CME, que é a Bolsa de Chicago, olha aqui, ó, você vê esse buraco aqui, tá vendo esse buraco aqui, ó? Tá vendo esse buraco? Isso aqui é um gap. Por quê? Porque o preço ele fechou aqui, ó, em um dia, e ele foi lá e abriu aqui no outro, tá? E isso daqui fez com que ele deixasse esse buraco aqui, ó. Isso aqui é um gap. E tem um estudo que fala que 90 e tantos por cento do gap são fechados. É mais uma confluência na mesma área. Então, quando é que tá aqui? Ó, ele começa aqui em 92.700, tá? Então, a gente volta aqui pro nosso gráfico. Gráfico da BIT. É esse aqui que eu tava usando? Esse aqui mesmo. A gente vê aqui que na casa dos 92, ó, 92 e pouco aqui, ó, tem lá o gap da CME aberto. Então, toda essa área aqui, gente, ela acaba se tornando uma área muito atrativa pro preço, tá? Por causa, devido a com esse excesso de confluências. Mas isso aqui é um cenário mais falando de position trade, né? Você pode pegar as oportunidades no meio do caminho. Mas um cenário de position trade, eu acredito que em semanas a gente vai estar vendo isso aqui acontecer, tá? Na minha opinião. E, cara, se você tiver outra opinião, não tem problema algum. O mercado é feito disso aqui mesmo, de opiniões, né? Agora, o que a gente tem aqui mais para um curto prazo? Bom, vou colocar aqui no tempo gráfico de 4 horas, o BTC ele tá aqui testando essa região aqui, que é uma região de demanda, ok? Essa região aqui é uma região de demanda, tá? Ele não tá tendo sucesso em segurar, você vê que a força compradora não tá conseguindo empurrar o preço para cima, logo a gente fica de olho em regiões de liquidez. Então aqui abaixo dessa zona aqui, desse quadrado aqui, ela já tem bastante liquidez formada. E nós temos aqui inclusive, né, uma regiãozinha aqui que ela pode agir como suporte aqui, né? Não gosto da cor dessa caixa, deixa eu trocar, botar meu cinzinho aqui. Essa região aqui, ela pode estar agindo aqui pro preço como uma região de demanda aqui no curto prazo. Que pode até segurar aqui, ó, na casa dos 106, 105 mil dólares. Por quê? Porque é uma região de demanda onde nós temos o preço trabalhando aqui, ó, em uma criação de liquidez, tá? Então aqui a gente tem essa linha de liquidez aqui, é onde o preço está respeitando nesse exato momento. Então aqui é uma zona líquida e abaixo da zona líquida nós temos uma zona de demanda muito interessante, né? Se o preço demonstrar que tiver alguma demonstração compradora aqui, fazer um alinhamento legal aqui, né? Ó, voltar para um teste devagar, desinteressado, você tem uma entrada com stop aqui e você pode levar esse movimento até aqui, ó. Tá? Até essa região aqui, ó, que é uma região de oferta. Aí aqui você se desfaz, mesma coisa da semana passada, né? Aqui você se desfaz das suas posições que você eventualmente pegar aqui, e aqui você já pensa em mudar a mão para um short para continuar o movimento baixista até aquela região que nós estamos falando, tá? Então, acredito que aqui a gente tem uma oportunidade no curto prazo, né? Como o nosso espaço de tempo é semanal, eu já vou dar uma perspectiva aqui um pouco maior, né? A gente tem aqui essa região aqui, ó. Essa região aqui também é uma região interessante para o preço segurar,
Porque é a região dos 100 mil dólares, né? 100 mil dólares é um número psicológico, tá? Então, geralmente, esses números psicológicos, eles tendem a segurar o movimento também. Então, essa região aqui é uma região interessante também, tá? Para você pensar em alguma posição. Eu só vou pensar em posição mais de longo prazo com o BTC aqui, conforme eu já expliquei para vocês. Só que essas regiões são regiões que nós podemos pegar em uma operação mais rápida, né? Pegar um repique, né? Porque o preço ele não cai em linha reta. Geralmente o preço cai assim, né? Cai, sobe. Cai, sobe. Isso aqui é uma tendência sendo construída. Cai, sobe. Então você pode sempre estar pegando os shorts quando ele sobe e o long quando ele cai nas regiões estratégicas, nas zonas de oferta e nas zonas de demanda, tá bom? Então essa região aqui dos 100 mil dólares psicológico também é uma região interessante. Só que se ele perder aqui, a gente vai ver uma aceleração da queda. Por quê? Porque aqui vai ter muito stop loss, gente, muito. Aqui é uma zona líquida muito forte. 100 mil dólares é um número psicológico. As pessoas elas vão comprar e vão colocar os seus stop loss aqui. Então, quando você acionar, se o preço perder essa região dos 100 mil dólares, ele vai acionar uma quantidade de stop loss muito forte. E aí, a gente possivelmente pode ver uma queda muito rápida e ele vindo até aquela região que nós estamos esperando. Tá bom? Bom, é isso que eu tenho mapeado, é isso que eu tenho na minha cabeça, tá? Parabéns pra você se você ali pegou aquelas operações, tá? Se você tá acompanhando aqui a gente, né? Parabéns se você conseguiu se posicionar e tá surfando esse movimento. Se você não tá, fica ligado nessas marcações aqui. E já convido você, segunda e quinta, lá no nosso canal do Telegram, live com os nossos ninjas. Cara, lá você vai aprender muita coisa, você vai ter oportunidade em tempo real. Ontem a gente teve a nossa live com o Ninja Wallace e, cara, a galera saiu de lá com um monte de oportunidade, inclusive tá surfando essa queda. Então eu convido você para fazer parte desse mundo lucrativo, postar seus resultados lá na comunidade, para que a gente possa dizer pra você, pô, cara, que legal, você tá evoluindo, tamo junto, vamos nessa, porque a gente tá aqui pra fazer isso acontecer. Beleza? Tamo junto, galera. Ótimo final de semana pra vocês. Nos vemos nos melhores lugares do mundo, hein? Falou, até mais, galera.